Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema métodos de energia, que é o tópico que está contido no capítulo 28 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho editado ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me escrever uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Nos vídeos anteriores, que trataram do tema de métodos de energia, nós discutimos e relembramos conceitos importantes associados a trabalho e energia, que são temas discutidos lá na física e largamente discutidos inclusive, e que o que nós fizemos foi tentar interpretá-los e verificar como que a gente aplica, né, o conceito associado a essas duas importantes grandezas no contexto nosso aqui de engenharia de estruturas. Então vimos, né, que um corpo deformável, quando ele é susceptível à aplicação de carregamentos externos, as forças, né, aplicadas no contorno vão gerar deslocamentos no corpo. Então força vezes deslocamento, né? No fundo isso aí gera um trabalho ou conduz, né, à geração de um trabalho. E se nós tivermos, né, uma variação de energia, nós conseguimos associar essa variação também ao trabalho. Então relembramos, né, que o trabalho é definido lá, como vocês se lembram bem, como o produto escalar, né, de força por deslocamento, né? Então com isso a gente define trabalho. E vimos, né, que temos uma quantidade de trabalho e também energia associada aos carregamentos externos e uma outra parcela de energia e também trabalho associado às grandezas internas, né, que nada mais são do que decorrência da geração das deformações e tensões no corpo. Tá? Depois vimos que se nós igualarmos, né, a energia associada aos carregamentos externos com a energia interna ou a energia absorvida pelo material durante o processo de aplicação de carregamentos, nós conseguimos, né, formular o que nós chamamos de conservação de energia, e com isso a gente consegue resolver problemas bem simples, né, onde o carregamento é composto por uma única carga concentrada ou por um único momento concentrado. A gente consegue, né, determinar esse deslocamento específico ou este giro específico no caso, né, de nós igualarmos pura e simplesmente essas duas quantidades de energia. No último vídeo, nós apresentamos para vocês o Teorema de Castiliano, que é uma generalização, né, e permite que a gente resolva problemas mais complexos, né, e problemas nos quais os carregamentos são consideravelmente mais complexos, né. Então o Teorema de Castiliano permite que a gente determine deslocamentos na estrutura, sendo que os carregamentos podem ser compostos, né, por momentos concentrados, forças concentradas, carregamentos distribuídos, etc. Tá? Então, para isso, se vocês se lembram lá, basta que a gente defina claramente o que é um problema real e o que é um problema virtual. Basta, né, que a gente consiga escrever, né, as expressões dos esforços solicitantes, tanto para o problema real quanto para o problema virtual, e depois, né, basta que a gente derive, né, uma vez as expressões dos esforços solicitantes do problema virtual, que nesse caso, lá, se vocês se lembram bem, são função do carregamento P, né, o virtual P, e com isso basta aplicar aquelas formulinhas, né, para que a gente consiga calcular, né, a primeira derivada parcial da energia interna em relação ao carregamento P, ou ao carregamento virtual que nós consideramos. Nós vimos, né, que o Teorema de Castiliano ele é geral e que as aplicações que nós fizemos aqui no canal são basicamente voltadas às estruturas isostáticas. No entanto, né, na minha opinião, uma grande potencialidade de aplicação do Teorema de Castiliano é na análise de estruturas hiperestáticas. Então a gente consegue utilizar, por exemplo, o método das forças e calcular, né, deslocamentos em pontos onde nós já conheçamos o deslocamento previamente, em apoios, etc. E aí a gente usa, né, o fato dos deslocamentos serem nulos ou conhecidos, né, no caso de um deslocamento prescrito, para impor a condição de compatibilidade do problema e com isso, né, determinar as reações de apoio incógnitas do problema. Certo? O que nós vamos ver no vídeo de hoje é um outro método de energia semelhante ao que o Teorema de Castiliano permite fazer, né?
Só que ele é baseado, né, numa conservação de trabalho, né? Então ele não é necessariamente baseado aí numa variação de energia como é o teorema de Castilian, tá bom? Então o método que nós vamos apresentar nesse vídeo é o que nós chamamos de PTV, né, que é o princípio dos trabalhos virtuais, tá? Então nesse método nós vamos ter que tratar, né, com um problema real e também um problema virtual. Então para isso vamos retomar o slide que nós apresentamos no vídeo anterior, sobre o que dizer, né, o que é um problema real e o que é um problema virtual, né, já que essas duas particularidades, né, esses dois problemas, eles estarão contidos, né, e são necessários aí na solução dos problemas via princípio dos trabalhos virtuais. Olha, o que é real, né? O que é real aqui no nosso contexto? Olha, o que é real é aquilo que eu consigo visualizar, é algo que realmente existe, né? É algo que existe de fato. Então isso é o que eu posso caracterizar como real. No caso aqui da engenharia de estruturas, e em especial no contexto do PTV, o que nós vamos chamar de real são, né, a estrutura que nós queremos tratar e os carregamentos que estão atuando sobre essa estrutura, tá? Então nesse caso do slide de vocês, essa figura aqui, ó, da parte de cima, é uma estrutura que é uma viguinha, está engastada e é livre, engastada em um extremo e livre no outro, submetida a um carregamento aí uniformemente distribuído W, possuindo aí um momento concentrado aplicado no extremo livre. Então isso para mim é o que eu vou chamar aqui, que eu vou definir de problema real. Ou seja, é o problema que contempla a estrutura que eu quero tratar, que eu quero analisar, e os carregamentos reais, os carregamentos que efetivamente atuam sobre a estrutura. Ok? E aí você me pergunta, olha, então tá bom, se real é algo que existe de fato, e que no contexto aqui são algo efetivo e algo real, né? Ou seja, é o meu objeto de estudo, que nesse caso é a estrutura e seus carregamentos. Então, o que seria virtual? O que eu posso caracterizar como virtual nessa situação? Olha, virtual é algo que potencialmente existe, né? Ele não existe de fato, ele existe potencialmente. Então, no nosso contexto aqui, nós vamos chamar de virtual todo tipo de carregamento que não sejam os carregamentos descritos no problema real, tá? Então, se nós tomarmos, por exemplo, a estrutura ilustrada aqui, ó, na parte de baixo do lado direito da tela, nós podemos ver que o carregamento W, né, o distribuído W e o momento M0 são carregamentos reais, né, porque eles efetivamente atuam, eles realmente atuam na estrutura. Já esse carregamentozinho P, que está mostrado aqui, ele não pertence à estrutura que eu quero analisar, não pertence à estrutura real. Então, se esse carregamento concentrado P, ele existe potencialmente e não de fato, então eu posso dizer que esse carregamento, que essa forcinha P, ela é uma força virtual, tá bom? Então eu poderia dizer que essa força de intensidade P que está aplicada aí, ela poderia ter uma intensidade unitária, intensidade 1, ou intensidade 2, ou intensidade meio, não importa, tá? Então, se essa força ela não pertence ao conjunto de carregamentos reais, isso é o que nós podemos caracterizá-la, né, como uma força virtual, tá? Então, se você quiser saber mais aí sobre o que é real e o que é virtual, assista aí a trilogia Matrix, e com certeza você vai ter uma visão um pouco mais expandida sobre o que é real e o que é virtual. No entanto, uma coisa que é extremamente interessante de tratar é que se num corpo qualquer, né, eu aplico uma força que seja virtual, eu consigo, né, calcular o deslocamento ou os deslocamentos gerados pela aplicação dessa força virtual, certo? Então você pode estar se perguntando, olha, então se eu aplico uma força virtual na estrutura e essa força virtual causa também um deslocamento que é virtual, que não existe na realidade ou existe apenas potencialmente, então isso permite que eu calcule um trabalho que é virtual. Concordam comigo? Se eu tenho, né, um vetor força e eu tenho um vetor deslocamento, se eu consigo, né, fazer aí o produto escalar, eu consigo calcular um trabalho, tá? Se eu consigo mensurar um trabalho que nesse caso é virtual, eu consigo também mensurar uma variação de energia, que também vai ser uma variação de energia virtual, tá bom? Uma coisa que é interessantíssima de nós
analisarmos nesse contexto aí, ó, é que existe uma igualdade, né, de trabalhos externos nessa situação da aplicação de forças virtuais. Tá? Isso aqui que é extremamente interessante, né, da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Então, se eu tiver uma dada estrutura deformável, tá, então eu consigo, né, mostrar tranquilamente que essa igualdade aqui, ela de fato é observada. Então, se eu tomar, por exemplo, né, a força ou as forças virtuais atuantes sobre a estrutura, né, e eu fizer o produto escalar dessa força virtual com o deslocamento real, ou o deslocamento causado pelas forças reais na estrutura, então esse cara aqui, ele é um trabalho virtual, concorda comigo? Porque ele envolve, né, uma força que é virtual, porém um deslocamento que é real. Mas como a força ela existe potencialmente, ela não é uma força real, o trabalho que ela vai estar gerando nesse caso também é um trabalho potencial, ele não existe de fato, né, ele existe apenas potencialmente. Então esse primeiro membro aqui, ó, ele é um trabalho que eu posso chamar de um trabalho virtual, certo? Esse cara aí, ó, ou seja, esse trabalho virtual gerado, né, pela força virtual e o deslocamento real, ele é igual ao trabalho externo também, né, gerado pela força ou forças reais e o deslocamento ou os deslocamentos causados pela aplicação dessa força virtual. Tá? Então existe nesse caso aí uma igualdade de trabalhos externos, tá certo? Ou seja, existe uma igualdade de trabalhos, né? Então se eu pegar o trabalho, né, de uma força virtual sobre um deslocamento real, esse trabalho virtual ele é igual, né, ao trabalho gerado pela força virtual, pela força real sobre os deslocamentos virtuais. Tudo bem? Então esse caso a gente consegue mostrar ele de forma bem fácil se nós tomarmos o caso da barrinha tracionada. Tá? Então, digamos que nós tenhamos a mesma estrutura aqui, ó, a mesma barrinha tracionada do lado esquerdo e a do lado direito. E essas barrinhas aí, ó, elas têm, no caso do lado esquerdo, a aplicação de uma força que eu estou chamando de força P. E aí, como nós já vimos, né, ó, se eu aplicar essa força P, nós vamos observar no ponto de aplicação da força um deslocamento que eu estou chamando de delta. Tranquilo, né, que a gente consegue, inclusive, para essa situação, calcular ele fácil, que é NL sobre EA, a gente já viu isso aí anteriormente no curso. E nós temos também se eu pegar a mesma estrutura e aplicar sobre ela não uma força P, mas uma força F, essa força F, se ela tiver uma intensidade diferente da força P, ela vai causar um deslocamento D, que é diferente do deslocamento delta. Tá bom? Então, se eu chamar, por exemplo, o problema da nossa esquerda de problema real e o problema da nossa direita de problema virtual, eu posso dizer que essa igualdade aqui ela deve ser válida, né? Ou seja, existe essa igualdade dos trabalhos externos. Então, se eu multiplicar aqui, ó, a força do problema real, que é o P, vezes o deslocamento virtual, que eu estou chamando de D, isso tem que ser igual, né, à força do problema virtual vezes o deslocamento do problema real. Tá bom? Então, como que eu calculo D e como que eu calculo delta? Então, eu já acabei de falar aqui no início do slide, né? Esse deslocamento ele é NL sobre A, onde N é a força normal atuante na estrutura, L o comprimento da barra, e A, né, são o módulo de elasticidade longitudinal e A a área da seção transversal. Então nessa situação D, esse deslocamentozinho que ele é calculado como FL sobre A, e o deslocamento delta ele é calculado como PL sobre A. Então, cortando aí os termos comuns em ambos os membros, a gente consegue chegar na igualdade como nós já havíamos esperado, né, já era esperado de acontecer. A gente consegue mostrar, né, que essa igualdade também acontece se nós pegarmos, né, uma viga engastada livre, né, submetida aí a forças concentradas no extremo, né, uma força real, uma força virtual. A gente consegue mostrar que isso acontece também. Tá? Se eu pegar também uma barra submetida sob uma torção pura, por exemplo, né, com momentos na extremidade, a gente consegue mostrar isso facilmente. Né? Então, vou ter um momento de torção real, que vai ter um giro real, depois a gente aplica, né, um momento de torção virtual, que vai ter, né, um giro virtual. Então, se eu pegar momento real com o giro virtual, isso tem que ser igual ao momento virtual vezes o giro real. Tá? Então, isso aí a gente consegue mostrar de forma bem tranquila. No entanto, né, apesar da gente conseguir observar de forma tranquila que existe essa conservação
perdão, que existe, né, essa igualdade e conservação de trabalhos externos, tá? Pela conservação de energia, nós conseguimos mostrar que este trabalho virtual externo ele é igual ao trabalho virtual interno para que as condições de equilíbrio sejam obedecidas, né, ou sejam observadas. Tá? Então, dessa forma que acontece, né, todo o trabalho virtual externo, né, causado por força virtual e deslocamento real, por exemplo, né, devem ser iguais, né, a trabalho interno gerado, né, por forças virtuais internas e deslocamentos reais. Tá bom? Então isso aí, ou seja, essa conservação de energia ela deve ser observada, tá? Porque nós não estamos desprezando, ou pelo menos não estamos assumindo que aconteça, fenômenos de dissipação de energia. Então você fala para mim, mas o que acontece aí, qual fenômeno poderia dissipar energia nesse tipo de análise? Olha, se nós tivermos, por exemplo, um fenômeno de plasticidade, né, ou se a tensão, o estado de tensão atuante na estrutura superar o estado de tensão elástico, né? Então nesse caso aí, como a gente já viu, se o material for dúctil, então ele vai causar, né, deformações permanentes na estrutura. Então nesse caso, né, a geração dessas deformações permanentes é o fenômeno causador da dissipação de energia. Da mesma maneira, né, se eu tiver uma fissura ou uma trinca no corpo, né, se a trinca crescer durante esse processo de aplicação de carregamento, então né, nós teremos, né, uma parcela da energia fornecida, né, pelo carregamento externo sendo gasto na propagação da trinca, né, no crescimento dessa trinca. Então, parte da energia causada, né, ou é utilizada na geração de novas superfícies de fissura durante o processo de propagação. Nesse caso, nós vamos assumir, né, claro, que o corpo ele vai permanecer no seu regime elástico linear e dessa maneira, né, nós não temos ou não vamos considerar efeitos de dissipação de energia. Tá? Até porque ninguém projeta uma estrutura para que ela observe, né, tais fenômenos, uma vez que eles não são desejados em projeto. Tá, ok? Então, nessa situação aqui, ó, onde a conservação de energia ela deve ser considerada, nós podemos assumir, né, que o trabalho virtual externo, né, gerado pela força virtual vezes um deslocamento real, ele é igual ao trabalho interno causado aqui também, ó, pela força virtual interna vezes deslocamentos reais. Tudo bem? Você fala, mas o que aconteceu aqui com tensões e deformações? Tudo bem, isso são forças internas, né? Então, se eu tomar, por exemplo, uma barra tracionada, né, um elemento de barra solicitado axialmente, uma barrinha de treliça, por exemplo, nós vimos lá, né, que se eu posso assumir que no plano da seção transversal, né, o esforço normal ele vai gerar tensões uniformemente distribuídas. Se eu integrar essas tensões, né, no plano da seção transversal, isso aí vai me dar a própria força normal. Então, essas forças internas nada mais, nada menos traduzem o efeito, né, do estado de tensão na estrutura. Da mesma maneira, né, se eu pegar uma barra fletida, nós vimos, né, que um momento fletor ele causa, né, uma variação de tensão que é linearmente variável, né, ao longo do plano da seção transversal. Se nós integrarmos, né, essas tensões ao longo do plano da seção transversal, essa integração ela tem que dar zero, né, porque se a estrutura está submetida exclusivamente à ação de um momento, a somatória das forças tem que dar zero. Então, se eu integrar as tensões ao longo da altura ou da base da seção transversal, essa somatória esse resultado dessa integração ele tem que dar zero, né, porque não tem nenhuma força axial aplicada na estrutura. No entanto, né, se nós integrarmos, né, um diferencial de área onde atua uma tensão sigma, mas eu multiplicar essa força equivalente, né, resultante aí do sigma dA pelo bracinho de alavanca e integrar, né, isso aí no plano da seção transversal, o resultado dessa integração vai gerar para mim um momento fletor. Tá bom? Então, o que eu considero o braço de alavanca aí, nada mais, nada menos é do que a distância, né, do elementinho diferencial que você está considerando lá até a superfície neutra ou o centro de gravidade da seção transversal, tá? No caso de aplicação exclusiva, né, de momentos fletores. Tá? O mesmo vale, né, se eu tiver um momento de torção, né, eu consigo fazer essa análise se eu tiver também uma força cortante atuante no problema. Né? Então, integrando aí as tensões de cisalhamento no plano da seção transversal, isso tem que retornar para a gente a força cortante, né, que gerou, né, tanto essas tensões de cisalhamento
e também esse fluxo, né, de cisalhamento aí no caso de perfis de paredes finas, tá bom? Tranquilo até aqui? A gente pode escrever essa expressãozinha aqui, ó, considerando não mais forças virtuais e deslocamentos reais. Eu poderia escrever esse cara aqui considerando, né, que as forças sejam reais e que o deslocamento seja virtual. Nessa igualdade, né, ou seja, quando eu inverto aqui a ordem dos termos para o trabalho externo, aí eu preciso fazer a correspondência do outro lado, né? Então eu vou ter que considerar, nesse caso onde eu troco, né, a força de virtual para real, então a força interna aqui também tem que ser a força interna real. Se o deslocamento aqui é virtual, então aqui o deslocamento também tem que ser, o deslocamento interno também tem que ser virtual, né, para que eu consiga, né, fazer essa adequação, né, e para que eu consiga aplicar o princípio da conservação de energia de forma consistente. Tá bom? Tranquilo? Então aqui, ó, nós podemos, né, já que essas duas condições podem acontecer, nós vamos optar por resolver o problema aqui, ó, utilizando não essa expressão que eu mencionei aqui oralmente, mas essa que está escrita aqui na tela de vocês, tá? Então a gente vai aplicar o PTV considerando a sua formulação em forças virtuais, como está apresentado aí, tá? Então você fala, mas por que você vai considerar isso? É por simplicidade apenas, né? Porque se eu vou aplicar aqui, ó, uma força que ela é virtual, então eu posso escolher, né, a intensidade dessa força da maneira com que seja mais conveniente para mim, tá bom? Então essa é a única explicação, né? Então você fala, olha, se o problema real ele é composto pela estrutura e os carregamentos reais, e o problema virtual ele é composto, né, por carregamentos que existem apenas potencialmente, então se esses carregamentos existem potencialmente, eu posso escolher aquele que me convenha na análise do problema, tá bom? E em particular, eu vou escolher, né, como força ou como carregamento virtual, nesse caso aí, um carregamento que seja unitário, tá bom? Então eu vou escolher aí, ó, por exemplo, né, uma força externa virtual 1 de intensidade 1, tá bom? Então nessa situação aqui, ó, esse termo, como ele é unitário, a gente pode jogar ele fora da expressão, né? E aí os deslocamentos reais, eles serão associados às forças internas, tá? Obviamente que isso aqui no caso de barras, né? Vezes os deslocamentos reais, tá bom? Então se eu integrar esse cara todo aqui, ó, no domínio da estrutura, então esse ômegazinho que está aqui nada mais, nada menos indica do que o volume da estrutura, né? Ou o volume de todos os elementos estruturais que compõem o sistema que você está analisando. Então para isso basta que nós tomemos, né, os esforços solicitantes ou forças internas, né, associados ao problema virtual, e aí, né, consideremos os deslocamentos presentes ou os deslocamentos que são observados ao longo do corpo da estrutura no caso real, tá bom? No entanto, para nossa sorte, nós já temos expressões legaisinhas aqui, ó, para esses diferenciais de deslocamento, tá bom? De tal maneira que a gente consegue escrever essa expressão aqui, ó, de uma maneira bem mais conveniente para a gente, tá bom? Então, se eu reescrever aqui, ó, na primeira linha, na verdade é a mesma equação do último slide, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1, né, que seria a força virtual externa, vezes o deslocamento real, que é igual, né, a integração aí ao longo do domínio da estrutura, né, dos esforços solicitantes ou forças internas do problema virtual, vezes esses diferenciais de deslocamento correspondentes à força interna virtual, tá? Então, se eu pegar a força normal, eu vou ter que ter um deslocamento axial correspondente. Se eu tiver um momento fletor, eu vou ter que ter um giro correspondente. Se eu tiver, né, uma força cortante, eu tenho que multiplicar esse cara por um deslocamento perpendicular ao eixo da barra, ou um deslocamento orientado, né, na direção aí da força cortante. E se eu tiver um momento de torção virtual T, eu tenho que considerar aí os giros, né, atuantes aí no eixo ou na barra geral que nós estamos analisando. No entanto, como eu já mencionei aqui no slide anterior, esses deslocamentos aqui, ó, a gente consegue escrevê-los em função dos esforços solicitantes atuantes no problema real. Tá? E para isso, basta vocês lembrarem lá quando nós estudamos, né, o problema de barras axialmente carregadas. Né, como que eu calculava o deslocamento naquela situação lá? Ó? Lembra? Não era, se a força normal fosse constante ao longo do comprimento da barra, não era simplesmente NL sobre EA, não era isso?
Então, se eu quero calcular um diferencial aqui, ó, de deslocamento ou deslocamento atuante num pedacinho apenas, basta, né, que eu tome, né, ao invés de eu considerar o comprimento inteiro, basta que eu considere apenas o diferencial de comprimento, tá bom? E aqui, obviamente, né, o n ele pode variar ao longo do comprimento da barra. Da mesma forma, né, se a gente voltar lá na linha elástica, lembra lá qual que era a equação da linha elástica? Não era d2v dx2 é igual a m sobre ei? Né? Então, se a gente integrar esse cara uma vez, né, para eu ter o dv dx, se vocês se lembram lá, o dv dx ele é o giro, tá bom? Então, da seção que a gente está considerando, né? Então, eu pego m sobre ei e aí dl, né, para que eu considere aí o que seria, né, o giro da seção transversal. Se nós pegarmos outro caso aqui, ó, de rotações, né, ó, no caso aí de estruturas submetidas a momento de torção, nós vimos também, né, que no caso de seções, problemas de torção de uma maneira geral, a gente consegue calcular o giro dessa maneira, né, basta que nós tomemos o momento de torção dividido por g e t, né, então se eu quero calcular um diferencialzinho de giro ou o giro de uma seção apenas, basta que eu considere isso aqui, né, então se o momento de torção fosse variável, inclusive, nós calculávamos o giro como sendo a integral no comprimento da barra do momento de torção sobre g e t, né, onde g é o módulo de elasticidade transversal e o i é o momento polar de inércia, né, dx, onde dx era o comprimento da barra, né, que nesse caso eu estou escrevendo ele simplesmente como dl, onde L é o diferencial de comprimento da barra. O terceiro termo, né, que eu deixei para falar por último, ele está apresentado também lá na linha elástica, tá? Em especial no final do capítulo, onde nós consideramos o cálculo da linha elástica, levando em consideração a influência das forças cortantes na análise do problema, tá? Então isso aqui resulta, né, num termo aqui que é o fator de forma ao cisalhamento, força cortante sobre GA, tá bom? Então, se nós substituirmos aqui, ó, todos esses diferenciais de deslocamento na expressão anterior, então a gente consegue, né, obter a expressão aí do deslocamento do PTV, considerando a abordagem em forças virtuais externas, como sendo, né, nada mais, nada menos que a integral no comprimento da barra, né, da força normal do problema virtual vezes a força normal do problema real, EA, integra no comprimento. No caso de contribuições de flexão, basta multiplicar, né, as expressões, né, dos esforços solicitantes, né, do problema virtual e do problema real. No caso, né, da força cortante, mesma coisa, né, fator de forma ao cisalhamento, cortante do problema virtual, cortante do problema real e, por fim, torção do momento do problema virtual vezes torção do momento real. Integra isso tudo aí no comprimento da barra e com isso a gente calcula o deslocamento. Tá bom? Como essa abordagem, né, do PTV ele considera, né, ou ele é formulado assumindo uma equivalência de trabalhos, né, então o problema virtual ele é composto, né, se eu quiser calcular deslocamentos, então eu aplico uma força unitária, e se eu quiser calcular giros, eu aplico momento, tá, momento unitário, tá, no ponto onde nós queremos calcular esses graus de liberdade, tá bom? Agora, como eu já havia falado, né, ó, como o PTV assume uma igualdade de trabalho, eu devo, né, aplicar essa força e também esse momento no ponto e na direção onde eu quero mensurar o grau de liberdade, tá bom? Então, se eu quiser calcular o deslocamento num dado ponto, o deslocamento vertical em particular, então, nesse ponto, tem que aplicar uma força vertical de intensidade 1, tá bom? Para que a gente possa resolver o problema aí adequadamente. Se eu quiser determinar também, num dado ponto, um deslocamento horizontal, não tem problema. Colocamos nesse ponto desejado aí, uma força horizontal de intensidade 1, e esse aí vai ser o que nós chamamos de problema virtual. Tudo bem? Tranquilo? Então, certamente, essa abordagem vai ficar mais clara quando a gente resolver os exemplos, né, que estão aí na sequência. Então vamos aplicar, né, essa abordagem aí do PTV, que é bem tranquila, como nós vimos aí, ó, na solução, né, do deslocamento dessa treliça de 5 barras mostrado aí na tela de vocês. Então o problema pede que nós determinemos o deslocamento vertical do nó C da estrutura ilustrada na figura abaixo. Então, seja módulo de elasticidade 210 GPa e a área da seção transversal das barras igual a 10 cm².
Então a gente vê que essa estrutura ela é isostática, tá? Biapoiada, né? Ou apoiada nos nós A e D, e nos nós B e C nós temos carregamentos concentrados aplicados. Tá? Então quando a gente bate o olho nessa estrutura, definitivamente a gente não consegue aplicar a abordagem de conservação de energia direto, né? Porque nós temos mais de um carregamento atuante na estrutura. Poderíamos resolver esse problema utilizando o teorema de Castiliano, e eu sugiro que vocês assim o façam para, claro, né, praticar aí o teorema de Castiliano e também verificar, né, se o resultado que nós obtivemos aqui está correto. Né? Então vamos lá. Então é um problema isostático, bem tranquilo aí. Então qual vai ser a estratégia de solução? Esse problema que você está vendo na sua tela, ele é o problema real, ou seja, ele é o problema o qual nós queremos analisar. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos calcular as forças normais nas 5 barras, tá? Causadas pelos carregamentos reais, né? A força de 5 kN e a força de 10. Na sequência, como o problema pede que a gente calcule o deslocamento vertical do nó C, então o problema virtual ele vai ser composto pela mesma estrutura, mas sobre o nó C nós vamos aplicar uma força, né, de intensidade 1 para baixo, tá? Ou poderia ser para cima, tanto faz. Vamos calcular as forças normais e aí é só aplicar a formulinha, tá bom? Então vamos lá. Então no problema real, que é esse que está mostrado aí, ou seja, ele vai envolver a estrutura que nós queremos analisar e os carregamentos que realmente, né, ou que efetivamente atuam na estrutura. Então bem tranquilo, né? Como é isostático, podemos, né, traçar aí o diagrama de corpo livre, que é o que inclusive é esse que está ilustrado aí na tela de vocês, onde nós substituímos as vinculações, né, por reações de apoio equivalentes. E aí, como a estrutura é isostática, a gente consegue, né, impor, através das 3 equações de equilíbrio, então, impomos o equilíbrio e com isso determinamos a intensidade das reações de apoio. Então, fazendo esse procedimento, a gente descobre, né, que as reações de apoio são essas ilustradas aqui. Né? Então, impomos somatória de forças em X, somatória de forças em Y, somatória de momentos. Descobrimos tranquilamente aí as reações de apoio. Uma vez as reações de apoio determinadas, nós podemos partir, né, para o equilíbrio nó a nó dessa estrutura. Tá? Então podemos aplicar aí o método dos nós, onde, né, esse método aí ele é baseado no equilíbrio pontual. Então a gente já mostrou lá no capítulo 2, né, que a somatória de forças em X e em Y para o caso plano são condições necessárias e suficientes, né, para que a gente garanta o equilíbrio de um ponto. Tá bom? Então com isso, né, vamos utilizar, né, vamos assumir que cada nozinho da treliça seja um ponto material e vamos impor sobre ele o equilíbrio, né, na somatória de forças nas direções X e Y. Então se nós começarmos aqui, né, ó, fazendo o equilíbrio aqui nesse nozinho C, a gente vai descobrir, né, que essa força normal, que NCD é 10 e que esse NBC é 0, e a gente passa, né, para o equilíbrio do nó B. Então a gente vai fazer, né, tomar aqui a projeção horizontal da força BD, né, mais a força BC, mais o 5 tem que dar 0. Então, quando a gente faz esse equilíbrio aqui, a gente descobre, né, que essa projeção horizontal da força BD tem que ser igual a 5 kN. E aí, quando nós calculamos não só essa projeção, mas a sua norma, né, ou a força normal na direção BD, a gente descobre que ela é igual a esse 7,071. E depois, né, fazemos a somatória das forças em Y, né, onde nós temos a força normal AB, que ela deve ser igual, né, em módulo, à projeção vertical da força BD. E com isso a gente descobre, né, que o N AB ele é igual aqui ao nosso 5. Né? Então, menos quer dizer apenas que ele é de compressão. Tudo bem? Depois de equilibrado o nó B, podemos equilibrar o nó A. Com isso descobrimos diretamente, né, quem que é o NAB, que inclusive deve dar igual aí a reação vertical A, né, para que o equilíbrio aconteça. E a força AD tem que ser igual à força HA ou a reação horizontal HA para que exista o equilíbrio. Tá? Então depois de feito isso aí, ó, ou seja, ainda sobra o nó D, né, que no fundo assim, sobre o nó D todas as forças já são conhecidas, mas sugiro que vocês façam o equilíbrio dele só para verificar mesmo, né, se a somatória de forças em X e somatória de forças em Y de fato, né, é 0. Né? Então acaba que no método dos nós em estruturas de treliça isostática, isso sempre acontece, né? Sempre no último nó você vai conhecer, né, a intensidade de todas
as forças atuantes, então você checa, né, se o equilíbrio é de fato obedecido nessa situação, né? Então, se nessa situação aí a somatória de forças em x e em y ele deu 0, então é um excelente indicativo de que você acertou as contas, tá? Então, quer dizer, não é uma garantia de que você acertou, é um excelente indicativo que você está no caminho certo. Mas, se essa somatória de forças não der 0, então isso é uma certeza que você errou. Então, isso permite que você volte, né, e vá fazendo a conferência aí dos equilíbrios, né, nó a nó, para ver se está no caminho certo. Tudo bem? Então, com isso, ó, fazendo esse equilíbrio simples, né, de nó a nó, a gente consegue determinar a intensidade das forças normais atuantes em cada uma das barrinhas. Tá? Então, agora podemos analisar o problema virtual. E o problema virtual vai ser quem? Bom, vamos tomar aí a mesma estrutura, né, a mesma treliça, e aí vamos aplicar sobre o nó C, né, uma força virtual de intensidade 1, tudo bem? E, claro, né, essa força vertical, por quê? Né, porque o problema pede que a gente calcule qual é o deslocamento vertical do nó C. Tá? Se o exercício pedisse para a gente, olha, determina o deslocamento horizontal do nó C, tudo bem, aí nós aplicaríamos uma força horizontal sobre o nó C. Né? Então, a força virtual ela seria horizontal. Tudo bem? E aí o processo de análise ele é o mesmo, né? Então vamos impor aqui o equilíbrio, né, sobre a estrutura, somatória de momentos, somatória de forças em x, somatória de forças em y igual a 0. Com isso a gente descobre, né, quais são as reações de apoio e aí partimos, né, para a análise do equilíbrio nó a nó novamente, tá bom? Então, a gente equilibra o nó C, depois equilibra o nó B, depois equilibra o nó A e aí sobra, né, o nó D, onde nós já teremos, né, o conhecimento da intensidade de todas as forças normais, a gente só faz ele para checar se o equilíbrio está certo. Tá bom? Depois, né, de feito esse procedimento, nós vamos chegar, né, à conclusão de que as forças normais atuantes na estrutura são essas que estão indicadas aqui embaixo. Tá bom? Então, onde o menos, né, no NCD indica apenas que é uma força de compressão. Tá bom? Então, agora, ó, se já temos, né, a intensidade das forças normais do problema real e a intensidade das forças normais do problema virtual, podemos aplicar a formulinha. Tá? No caso de treliças, o único esforço solicitante que é diferente de 0 são as forças normais. Tá bom? Então, com isso, ó, quer dizer, basta que a gente determine as forças normais nesse problema particular para que nós tenhamos o problema resolvido. Então, a contribuição de deslocamento, como a gente já viu lá, ele envolve, né, a força normal do problema virtual, força normal do problema real, e a gente divide isso aqui pelo EA de cada uma das barras. Tá bom? Então, ó, como nós já fizemos lá no Teorema de Castiliano, né, como a força normal nas barras aí, ela não varia, ela é constante, né, no caso aí de treliças, então eu opto por resolver esse problema utilizando uma tabela, porque ele é mais fácil, né, de você organizar. Então, como que eu criei essa tabela? Olha, eu identifiquei aqui qual era a barra, qual era, né, a força normal do problema virtual atuante nela, qual era a força normal do problema real atuante nela. Por Pitágoras a gente calcula, né, qual é o comprimento da barra de forma fácil e qual era o produto EA para aquela barrinha particular. Tá bom? Então, se eu tenho esses dados, é só fazer a continha. Né? Então, eu vou ter aqui, ó, o N virtual vezes o N real dividido por EA vezes o comprimento. Né? Então, eu vou ter esse vezes esse, dividido por esse. Isso aqui me dá o resultado. Tá? Então, a gente vai descobrir aí, né, que para essa estrutura em especial, o deslocamento no ponto C, ele vai ser igual, né, a esse 9,523810 a menos 5 metros. Tá? E que a única barra que contribui para o deslocamento daquele ponto é, na verdade, né, a barrinha CD. Né? Então, é ela que é responsável, né, pelo deslocamento vertical daquele pontinho. Né? Você pode ver que as contribuições das demais barras são nulas. Tudo bem? Então, deixo como sugestão para vocês resolverem nesse exemplo também, ó, ao invés de calcularem o deslocamento vertical do nó C, calculem o deslocamento horizontal do nó B, né, que é aquele nozinho que está lá no canto superior esquerdo da treliça. Tá? Então, com isso vocês... Bom, o problema real já está feito aí, né, aqui na 2 slides anteriores. Façam o equilíbrio, né, do problema virtual agora, que vai conter uma força horizontal, né, unitária
atuante lá no pontinho B, determinem, né, os esforços solicitantes para essa situação e depois basta vocês atualizarem, né, essa planilhazinha ilustrada aí na tela de vocês com os valores N aqui, né, obtidos desse novo problema virtual. Tá? Então com isso você descobre, né, quais são as barrinhas que contribuem para o deslocamento horizontal daquele nó e depois, né, o deslocamento efetivo dele. Tá bom? Para esse problema que eu propus aí, vocês podem utilizar o teorema de Castiliano para checar, né, se o resultado final que vocês obtiveram o resultado está certo, né? Então o valor do deslocamento tem que ser o mesmo. Tudo bem? Outra coisa que vale a pena comentar aqui, ó, é que esse deslocamento que nós obtivemos aqui, ó, de 9,523810 a menos 5 metros, ele resultou positivo na nossa análise. Então o que isso significa? Bom, significa apenas que esse deslocamento ele está atuando no sentido de atuação da força virtual aplicada, tá bom? Então se você for lá, voltar aí no slide anterior e ver, né, o sentido de aplicação da força virtual, vocês vão lembrar, né, que ele está no ponto C e a força virtual está atuando de cima para baixo. Então esse deslocamento aí, de fato, ele é vertical para baixo, tá bom? Então eu poderia ter resolvido esse problema arbitrando o sentido de atuação da força virtual unitária para cima. Tudo bem, eu não sou obrigado, a princípio, a conhecer já qual é a configuração deslocada da estrutura. Tá? Esse sentido de força do problema virtual a gente pode arbitrá-lo sem grandes problemas. Só que, né, ao final, basta que a gente analise com carinho o sinal que vem junto do deslocamento para a gente saber, né, se o deslocamento ele está atuando, né, ou na verdade se ele está atuando no sentido da aplicação da força virtual ou no sentido contrário, tá, ao sentido de atuação da força virtual. Tudo bem? Legal. Então, vamos resolver mais um exemplo, tá? Agora envolvendo flexão, né? Então vamos pegar uma viguinha. Então esse exemplo ele diz o seguinte, ó, que a gente pede para a gente determinar o deslocamento vertical e também a rotação, ambos, né, na extremidade livre da viga ilustrada na figura abaixo. Em ambos os casos, né, tanto para a determinação do deslocamento vertical quanto para a determinação da rotação, né, na extremidade livre, vamos considerar apenas a contribuição, né, de trabalho associado ao momento fletor. E aí ele pede que a gente considere EI constante. Tá? Então esse problema pede que a gente calcule, né, o deslocamento vertical na extremidade livre e também o giro nesse mesmo ponto, né, causados aí pela aplicação desse carregamento uniformemente distribuído. Tá? Como a gente já viu, né, anteriormente, inclusive no primeiro vídeo associado a esse assunto, nós já mostramos para vocês, né, que a força cortante ela contribui muito pouco para os deslocamentos, né, em estruturas aí, ó, de vigas em especial. Tá? Então, a gente viu que a contribuição aí, ela gira em torno, né, de 2%, né, o que é uma contribuição muito pequena se comparado ao trabalho que nós temos, né, para calcular ela, para levantar a sua intensidade. Tá bom? Então, imagine aí nessa viga, né, o que nós vamos fazer na solução desse problema. Né, ó? A gente vai pegar o problema real, calcular os esforços solicitantes para ele. Então, nesse caso, basta que a gente calcule o momento, né, não é necessário calcular o cortante. Depois, no problema virtual, teríamos, né, que considerar também, né, a força cortante, né, do primeiro problema virtual, que vai se referir a uma força vertical aplicada na extremidade. Depois, como ele pede o giro também, deveremos aplicar, né, um momento unitário na extremidade. E aí a gente vai ter que multiplicar, né, a equação do cortante do problema real com a equação de cortante do problema virtual. E, quer dizer, no fundo, assim, isso não tem dificuldades para a gente, né, porque todos nós sabemos multiplicar funções e integrar funções. E, além disso, né, essas funções elas são polinomiais, o que não tem dificuldade nenhuma. No entanto, é justamente nessas multiplicações simples onde nós mais erramos, tá? Porque é uma sucessão, né, de operações matemáticas simples. Né? Então, assim, na verdade, o fato de nós desprezarmos, né, a contribuição ao deslocamento da força cortante não vai, né, fazer com que a gente perca a sensibilidade ou a representatividade desse problema. Tá bom? Então vamos lá. Então, ó, como já, inclusive nessa conversa aqui, antes de partir para a resolução, eu já mencionei, né, que
como nós queremos determinar 2 graus de liberdade, ou seja, um deslocamento na extremidade e uma rotação, nós teremos, portanto, 2 problemas virtuais, né? Então, o problema virtual 1 vai estar associado ao deslocamento vertical, então a gente vai aplicar uma força unitária, né, nessa extremidade. E o segundo problema virtual vai estar associado à rotação, então a gente vai aplicar um momento unitário nessa extremidade, tá bom? O problema real, ele é o mesmo, tá? Ou seja, ele vai ser composto por essa viga que está ilustrada na tela de vocês, onde ela é engastada em um extremo, livre no outro, sujeito aí a um carregamento uniformemente distribuído de intensidade W. Então, para isso, né, temos aí o problema real, que é esse, ou seja, é o problema que eu realmente quero tratar, é o problema físico, né, ou o problema que se apresenta para ser analisado. Para a gente traçar, né, como a gente vai considerar apenas a contribuição de um momento na análise do deslocamento, então basta que a gente faça o quê? Né? Vamos calcular, né, as reações de apoio e depois, né, fazer um corte aí, virtual, né, ao longo de um dado comprimento x da estrutura e expressar, né, para essa seção genérica x qual é a função, né, do momento fletor, qual é o m de x. Tá? Então, se a gente fizer aí, somatória de forças em y, a gente vai descobrir que essa reação vertical aqui ela é WL. E se nós fizermos somatória de momentos em relação a essa extremidade aqui, a gente vai ver que esse WL2 sobre 2 nada mais é do que o momento que deve surgir aqui no engaste para equilibrar, né, o momento causado pela força distribuída na vertical. Né? Então, se eu pegar WLL sobre 2, isso é o momento em relação, né, a esse ponto aqui, ou ao engaste causado pela carga distribuída. Tudo bem? Isso é bem fácil, né? E aí, em seguida, basta que a gente faça o equilíbrio, né, de novo, para que a gente determine quem é o m de x, tá? Posicionado aí numa seção genérica distante de x aí do engaste. Então, para isso, né, basta que a gente faça a somatória aí de momentos em relação a essa seção genérica x igual a 0. Né? Então, eu vou ter aqui o WL2 sobre 2 mais m de x menos WLx igual a 0. Então, com isso, a gente tira a expressão do momento, que é essa aí, menos WL2 sobre 2 mais WLx menos WX2 sobre 2. Tá certo? Depois, né, vamos resolver aí o problema virtual. Então, o problema virtual, como eu quero calcular o deslocamento na extremidade livre, ele vai ser composto aí, né, por uma força vertical aplicada, né, no ponto onde nós queremos calcular o deslocamento e com a intensidade unitária. Então, se nós repetirmos, né, o procedimento que nós discutimos no slide anterior, ou seja, fazemos somatória de forças em y, então vamos descobrir, né, que essa força aqui, reação vertical, ela é 1, somatória de momentos igual a 0, então vamos descobrir que nós temos um momento aqui, né, girando no sentido anti-horário de 1 vezes L. Então, depois de determinadas ascensões de apoio, fazemos um corte virtual na estrutura e expressamos quem é o m de x. Tá? Nesse caso, eu chamei ele aqui de m minúsculo, né, porque ele está associado ao problema virtual. Vamos fazer esse procedimentozinho simples de equilíbrio, né? Então, nós descobrimos que o momento virtual ele é igual a x menos L. Tá? Então, basta multiplicar 1 aqui, né, 1 de x e 1 de L, para mostrar, né, a influência do carregamento aplicado, que é unitário. Então, por isso que ele nem aparece aí. Tudo bem? Bom, na sequência, uma vez determinado, né, qual é o momento real e o momento virtual, podemos aplicar a formulinha. Então, tomamos aqui, né, a expressão do momento fletor virtual, a expressão do momento fletor real, e integramos isso aí no comprimento da viguinha. Tá? Então, é só, né, tem essa expressão aqui, fazemos a propriedade distributiva aqui da multiplicação, a gente chega nessa expressão maior, integra isso aí de 0 a L e descobrimos, né, vamos descobrir que naquela extremidade o deslocamento delta real, né, ou seja, o deslocamento que efetivamente acontece lá, ele é WL² sobre 8EI. Tá bom? E aí, de novo, olha só que legal. O deslocamento, nesse caso aí, ele resultou um valor positivo. Tá? Então, isso quer dizer apenas o quê? Quer dizer que o sentido efetivo do deslocamento, ele segue o sentido de aplicação da força virtual. Tá? Então, esse deslocamento aí de WL4 sobre 8EI, ele é um deslocamento que acontece para baixo, né? Vertical, para baixo, né? Uma vez que a força virtual que nós consideramos, ela é unitária,
e vertical e para baixo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, fácil, né? Então vamos determinar o giro, que é mais fácil ainda, né? Então o giro, como nós queremos o giro na extremidade livre, nós devemos aplicar, né, a ação correspondente ao grau de liberdade que nós queremos determinar, né? Então, no problema anterior, nós queríamos calcular deslocamentos, então nós aplicamos forças virtuais. Mas nesse caso, como nós queremos calcular giros, né, o correspondente a ação correspondente ao giro é momento, né? Então o trabalho interno associado ao giro, ele não é calculado com força, né? Ele é calculado com momentos, né? Porque o momento que acompanha aí o giro, né? Ele que causa o giro, tá? Tranquilo até aí? Joia? Então, com isso, né? Se eu quero calcular giro, eu aplico os momentos unitários para que eu tenha a determinação consistente e adequada do trabalho, né, virtual nesse problema. Então aqui é muito mais simples, né, no caso do giro, porque se eu fizer a somatória de forças em Y, a reação lá vertical vai dar 0, e o momento, né, como só tem um momento unitário, o momento da reação de apoio vai ser o próprio 1. Né? Então com isso, quando a gente fizer aí o corte virtual ao longo do comprimento da estrutura para determinar o M de X, né, então isso aí vai me dar unitário, tá? Então isso aí é bem mais tranquilo, ó. Então eu já consigo calcular o giro ou a rotação naquela extremidade de forma bem tranquila, aplicando a formulinha, né, que é o momento virtual com o momento real, né, dividido por EI integrado no comprimento da viguinha. Então eu tomo, né, aqui, ó, a expressão do momento real, que nós já obtivemos 2 slides atrás, e multiplico ele pela expressão do momento virtual para este problema aqui, que é unitário, que é 1. Tá? Então aí é fácil, né? É polinômiozinho, integramos isso aí no comprimento da viga, e vamos descobrir, né, que para esse caso o giro θ ele é menos WL3 sobre 6EI. Tá? Então, se o giro deu negativo, quer dizer, né, que o giro real atuante na estrutura ele não segue o sentido anti-horário, né, que foi anti-horário é o sentido, né, do momento virtual que nós aplicamos na estrutura. Tá? Então, se ele é negativo, quer dizer que o sentido real do giro na estrutura é um giro no sentido horário. Certo? Bem tranquilo. Bom, para a gente encerrar então esse vídeo, né, vimos, né, que essa abordagem do PTV ela é uma abordagem geral também, ou seja, ela permite que a gente analise estruturas com geometria qualquer e com condições de carregamento quaisquer. Né, vimos que o embasamento do método, né, ele associa os trabalhos, né, tanto o trabalho causado por forças virtuais e deslocamentos reais com forças reais e deslocamentos virtuais. Então vimos, né, que os trabalhos externos existe essa correspondência e essa igualdade, e que pela conservação de energia esse trabalho virtual externo ele é igual também ao trabalho virtual interno, tá? Então se eu pegar, como nós formulamos aqui no vídeo, né, se eu pegar uma força virtual externa vezes um deslocamento real externo, então isso aqui me dá um trabalho externo, isso tem que ser igual, né, a uma força virtual interna vezes um deslocamento real, tá, interno, uma vez, né, que trabalho externo igual a trabalho interno, tá? Apesar, né, de nós termos apresentado aqui nesse vídeo, né, o objetivo era apresentar a formulação e resolver um probleminha simples para vocês verem como que a gente aplica o método, né, e aplicamos isso em estruturas isostáticas. No entanto, né, esse método ele tem uma aplicação muito interessante e bacaníssima na análise de problemas hiperestáticos, né? Então, para isso, basta que a gente utilize, né, esse método em associação ou acoplado com o método das forças, né, para que a gente calcule deslocamentos em pontos especiais da estrutura e que depois da análise a gente impõe as condições de compatibilidade, né, de tal forma que a gente encontre, né, quais são as reações de apoio hiperestáticas do problema. Tá? Se você pensar em termos de objetivo do método, né, o objetivo do PTV ele é o mesmo objetivo do teorema de Castiliano, ou seja, determinar deslocamentos em estruturas. Tá? E aí depois, o que você faz com esse deslocamento depende, né, do problema específico que você está tratando. Então, no caso que a gente discutiu aqui nesse vídeo, né, foi basicamente deslocamentos em estruturas exostáticas. Então,
poderíamos, né, basicamente associar esses deslocamentos com estados limites de serviço, né, no qual a gente poderia calcular intensidades de deslocamentos limites na estrutura. No entanto, né, volto a enfatizar que a grande, né, a potencialidade de aplicação desses métodos de deslocamento é em estruturas hiperestáticas, né, porque nessas estruturas nós utilizamos os deslocamentos calculados, né, para a formulação de uma condição de compatibilidade. Tá? Então esse que é o grande ponto. E aí, né, volto a enfatizar de novo que problemas hiperestáticos acontecem com uma frequência enorme na engenharia civil. Então mais de 90% das estruturas civis são hiperestáticas. No entanto, como esse curso é voltado para engenharias mecânicas em geral, é raro, né, você encontrar uma estrutura hiperestática na engenharia mecânica. Então, por isso que a gente está dando foco aqui na análise de estruturas isostáticas, tá bom? Nos nossos vídeos. O grande pepino que eu vejo do PTV é o seu processo de cálculo. Tá? Então, veja bem, nós que somos engenheiros aqui, a gente consegue analisar, a gente consegue identificar de forma bem clara qual é o problema real, qual é o problema virtual. Nós conseguimos calcular de forma bem clara e bem rápida quais são os diagramas de esforços solicitantes do problema real, do problema virtual. Tá? E, né, depois que a gente faz, né, se eu conheço o diagrama, eu posso pegar uma expressão, né, ou uma funçãozinha que descreva esse esforço solicitante para mim, tanto no problema real quanto no problema virtual, multiplico as duas e integro. Tá? Então, esse procedimento de encontrar qual é a equação de esforços solicitantes, multiplicar, né, os esforços solicitantes e depois integrar, esse com certeza é um procedimento que nós sabemos fazer, mas que é um procedimento que toma tempo. Tá? Então, se você cronometrar a sua resolução aí, você pode reparar que você vai gastar aí em torno de uns 45% do tempo fazendo essa operação de multiplicação de função e integração de polinômio. Tá? Então, a gente consegue otimizar esse processo de solução através do uso de tabelas integrais. Tá? Então, caso, né, utilizando essas tabelas, a gente consegue resolver um problema com uma velocidade bem bacana. Tá? Então, com isso, o PTV ele se torna competitivo, né, em relação ao teorema de Castiliano, por exemplo, né, se nós utilizarmos as tabelas integrais. Então, o uso, né, das tabelas integrais na solução de problemas do PTV é o que eu vou discutir no próximo vídeo. E gostaria muito que vocês assistissem, né, para vocês verem como, né, quer dizer, consolida esse conhecimento de PTV e vocês veem, né, como resolver de forma muito rápida esses problemas de deslocamento no PTV. Tá certo? Então, eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Vejo vocês até na próxima. Muito obrigado. Grande abraço.